Olá pessoal, hoje nós vamos começar nossa aula da sexta semana da disciplina de SIG 1, ok? Para essa semana nós vamos precisar de dois materiais para fazer essa prática. Primeiro nós vamos precisar de um shape de municípios do Espírito Santo. Esse shape foi baixado do IBGE, depois eu vou disponibilizar para vocês a forma de ter acesso para ele. Então ele vai vir em zip, eu vou extrair ele aqui. Então ele vai ter esses 5 arquivos aqui do shape, ok? Lembrando que no shapefile todos esses arquivos precisam estar na mesma pasta para eu adicionar. E também esse outro arquivo aqui, que é um arquivo de população. Também extraí ele aqui e eu vou abrir para vocês poderem ver essa tabela de população que nós vamos usar nessa aula de hoje. Okay? Então, colocando a tabela aqui rapidamente para a gente ver. Essa tabela tem essas colunas aqui, uma com código do município, que é uma numeração que o IBGE usa para cada município. Temos o nome do município, o total da população de 2000 e todos esses outros dados aqui são referentes ao censo de 2010. Ok? Então, só para vocês poderem conhecer a tabela. Vamos começar então a trabalhar no nosso QGIS, tá bom? Então, aqui no QGIS, estamos com um projeto novo e nós vamos começar aqui abrindo o arquivo do shapefile que eu já descompactei lá, tá bom? Então, vou dar 2 cliques aqui para poder adicionar. Observa que ele deu um zoom meio esquisito, porque ele pegou essa partezinha aqui, ó, que tem a ilha de Trindade e Martim Vaz. Eu vou dar um zoom aqui na parte continental do estado, para a gente poder enxergar ele melhor. E aqui nessa pasta, eu vou vir aqui, ó, também vou dar um duplo clique, ou então mandar adicionar também a tabela ao projeto. Como a tabela não é uma feição geográfica, ela vai aparecer aqui para a gente, porém, essa tabela não vai desenhar nada novo, ok? Então, a gente está aí com os 2 dados que a gente vai utilizar. Então, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção em uma coisinha aqui. Vocês sabem que aqui no meu shapefile, na minha camada, eu tenho uma tabela de atributos, certo? Então, essa tabela de atributos aqui, ó, do shapefile, ela vai ter um código do município, que vai ser o mesmo código lá da tabela, ou seja, se esse aqui é o número do município de Alfredo Chaves, todas as tabelas do IBGE vão ter esse mesmo código, ok? Tá, CDMUN aqui é o código do município. Ele tem o nome e ele tem a sigla do estado e a área. Só tem esses 4 dados. Só que para eu poder representar espacialmente aqueles dados lá, eu vou precisar dos dados que estão nessa tabela aqui, ó. Então eu vou abrir a tabela de atributos da própria tabela. Aparentemente aqui não tem nada, porém é porque ele está ordenado de uma forma diferente. Então se eu vier aqui, ó, e clicar aqui em cima, ele vai ordenar aqui do maior para o menor, né? Ou no inverso da ordem alfabética, vai mostrar para mim. Bem, eu estou vendo aqui que tem alguns nomes, né? Os nomes que têm acento ou tio, eles estão meio que alterados, né? Então, a gente tem aqui essa tabela no QGIS alterada dessa forma, mas eu posso mudar isso clicando aqui com o botão direito e vindo em propriedades. Aí basta eu vir aqui em fonte e mudar a codificação da fonte de dados. Normalmente, a fonte que melhor se adapta para os nossos caracteres é essa aqui, ó, a fonte UTF-8. Então, eu mandando aplicar aqui, ó, se eu abrir mais uma vez a tabela de atributos, vamos ver aqui, ó, os nomes já estão corrigidos, ok? Então vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Se eu tenho nessa tabela aqui um código de município, e se eu tenho nessa tabela aqui um outro campo que também é referente ao código do município, eu posso usar esse campo para poder ligar as duas tabelas, para unir as duas tabelas.
Eu poderia também usar esse campo aqui, ó, do nome do município. Só que quando a gente está trabalhando com letras, né, com nomes, qualquer erro, qualquer diferença de um para o outro, um espaço, uma letra com tio ou com acento que a outra não tiver, uma letra maiúscula que a outra tiver minúsculo, ela pode dar erro na hora de fazer a ligação. Por isso é sempre recomendável que a gente use um campo numérico, ok? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos vir aqui no nosso shapefile, na nossa camada, que a gente quer adicionar os dados, ok? E vamos vir em propriedades. Em propriedades, eu vou vir aqui do ladinho e vou procurar essa aba aqui, ó, uniões, certo? Como vocês podem ver, aqui está tudo vazio porque eu não tenho essa tabela unida com nenhuma outra tabela. Quando eu clicar aqui no adicionar, nova união, nesse maisinho, ele já vai me dar aqui as opções. Que opções que ele vai me dar? As que estão aqui adicionadas na minha camada. Como além do próprio municípios eu só tenho a tabela de população, ela já apareceu aqui para mim. Aí basta eu escolher na tabela de população qual é o campo que eu quero usar como referência. Como eu já falei para vocês, nós vamos usar o código do município e também escolher na tabela do meu shapefile qual é o campo que eu quero usar. Então eu vou usar aqui código do município, certo? Então basta dar OK, OK novamente. Quando eu vier aqui e abrir a tabela de atributos, vocês vão observar que a tabela que antes só tinha 4 campos, agora ela está com vários outros campos numéricos aqui, tá bom? Então, esses campos numéricos referentes à população, eles vieram da outra tabela. Por isso, aqui, ó, na descrição do campo, ele vai colocar, ó, total população Espírito Santo, Munique, que é o nome da tabela, total de homens é o nome do campo. Então, o nome do campo ele fica um pouco extenso, mas não tem problema que a gente vai poder mudar isso depois. Bem, uma coisa que é importante a gente saber é que esse campo aqui ele é temporário, essa união ela é temporária. Então, se eu vier aqui adicionar novamente esse mesmo shapefile, essa mesma camada, ó, essa rosa que eu adicionei agora, se eu abrir a tabela de atributos dele, os campos que eu adicionei não estão lá. Por quê? Porque essa tabela aqui não foi unida, certo? Então, eu preciso de tornar isso aqui permanente. Existem algumas formas de fazer isso. Eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples, que é o quê? Simplesmente exportando esses dados para criando um novo dado a partir desses aqui. Então, vou clicar com o botão direito aqui sobre municípios e depois vou vir aqui em exportar. E aí eu vou vir em salvar feições como. Eu vou salvar essas feições como GeoPackage, porque o GeoPackage ele não vai ter as mesmas limitações do Shapefile. Então, eu preciso de colocar um nome, dar um nome para esse GeoPackage, aqui em nome do arquivo. Então, que eu vou escolher aqui, vou colocar aqui na semana 6, eu vou chamar de simbologia quantitativa, que é a nossa aula de hoje. Esse vai ser o nome do nosso GeoPackage, ok? E o nome da camada vai ser o nome da camada mesmo que eu estou exportando aqui, que no caso é de municípios. Eu vou chamar de municípios. Municípios é essa. Vamos colocar assim. Não preciso de mexer em nada disso, basta eu dar um OK. Quando eu faço isso, olha, a camada já é automaticamente adicionada. Nessa camada aqui, se eu vier na tabela de atributos, ó, observe que todos os campos vieram nela. Esses campos aqui, sim, já são permanentes, ok? Então, não vou precisar mais desse shapefile, não vou precisar mais dessa tabela, porque eu já uni os dois e já criei um novo dado geográfico aqui, que é o que eu vou utilizar na aula de hoje. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas propriedades desse campo. Se vocês virem aqui em campos, vocês vão ver que
o nome dos campos veio daquele jeito que eu mostrei anteriormente para vocês, com o nome completo aqui da tabela e depois o nome do campo. Se eu quiser modificar isso daqui, basta eu vir aqui, ó, clicar em alternar modo de edição. Então aqui eu estou editando, né, a minha tabela e dar 2 cliques para poder mudar os nomes. Então eu posso vir aqui, ó, tirar o nome da tabela de todas esses campos aqui. E aí eu deixo só o que representa cada um dos campos, ok? Se vocês quiserem fazer isso, podem fazer. Se quiserem mudar o nome também, por exemplo, aqui é a população total de 2010. Eu quero colocar POP 2010 para poder facilitar. Posso fazer. Então, se eu quiser colocar aqui só mulheres, também posso fazer, certo? Então, eu estou mudando aqui o nome desses campos, ok? Só para poder facilitar na hora de eu trabalhar com esses dados aqui, tudo bem? Então, tá aqui. Ah, tem outra coisa. Por exemplo, nome do município já está aqui. E aqui também. Eu preciso de 2 vezes o nome do município? Não preciso. Então, posso vir aqui, ó, e excluir esse campo, certo? Ah, sigla UF, também não preciso. Posso excluir. Área, quer excluir a área? Também posso excluir a área. Mas vou deixar elas aí. Terminei de fazer as minhas edições. Eu vou simplesmente clicar aqui no meu lápis de novo, que aí eu vou parar com a edição. E quando eu paro com a edição, ele me pergunta, você quer salvar as mudanças? Então, eu vou clicar em Save, ele vai salvar minhas mudanças. Então, eu tenho aqui a minha tabela de atributos nova, com os nomes novos, ok? E com os dados que eu vou precisar para poder mostrar a vocês sobre a simbologia quantitativa. Então, como que nós vamos fazer isso? Bem, uma maneira de fazer isso é clicar aqui 2 vezes em cima da tabela, ou que é a mesma coisa de eu clicar com o botão direito e vir em propriedades, e vir em simbologia. Na aula passada, ou nas aulas passadas, a gente já viu como fazer a simbologia categorizada, certo? Só que a simbologia categorizada, ela não é uma boa simbologia para representar valores numéricos. Por exemplo, a gente vai representar a população de 2010. Quando eu coloco aqui na simbologia categorizada e a população de 2010, aqui ó, me indica qual o valor que é numérico e qual que é em texto, e venho e mando classificar, como a gente viu, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma cor diferente para cada número, para cada população. Então, para a gente poder visualizar isso melhor, a gente vai usar outro tipo de simbologia. Vou mandar aplicar aqui, ó, só para a gente ver. Ficou tudo colorido. Se eu fosse fazer uma legenda com todos esses dados aqui, ia ficar uma confusão muito grande. Então, para dados numéricos, eu vou usar esse tipo de simbologia aqui, ó, que é a simbologia graduada. Na simbologia graduada, o que vai acontecer? Eu vou ter a possibilidade de usar modos de classificação. Então, quero que vocês prestem atenção em 2 coisas. Primeiro, é o modo que eu vou usar para classificar. Segundo, é o número de classes. Se eu tentar usar essa desvio padrão aqui, ó, ela não é adaptada para esse tipo de dado que eu estou trabalhando. Do mesmo jeito que a escala logarítmica também vai ficar uma coisa muito esquisita. Por exemplo, de 4.500 a 4.515 habitantes até 3.162,28. Não faz sentido, não faz nenhum sentido, né? Então, eu vou mostrar para vocês essas 4 opções aqui de classificação, tá bom? Então, vamos começar falando aqui dessa contagem igual. Quando eu uso essa de contagem igual, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada uma dessas 5 classes e colocar o mesmo número de observações. Ou seja, como a gente está falando de municípios e das suas populações, ele vai classificar de forma que a mesma quantidade de municípios esteja em cada uma dessas classes.
Para a gente poder entender isso melhor, eu trouxe uma tabelinha aqui. Vamos dar uma olhadinha nela. A gente tem 78 municípios no Espírito Santo, certo? E temos 5 classes. Se eu tenho 78 municípios e 5 classes, então eu vou ter 78 municípios dividido por 5. Isso vai me dar aqui, ó, 15,6. Ou seja, em cada classe eu vou ter 15 ou 16 municípios, ok? Então vamos fazer ela rapidinho para a gente poder ver. Coloquei aqui, ó, igual contagem, mandei aplicar. Ó, se você for contar aqui, ó, quantos brancos tem, você vai ver que tem 15 ou 16 brancos. Se você for ver aqui os vermelhos mais escuros, você vai ver que tem 15 ou 16. Ah, essa cor não ficou muito legal, está confundindo, professor. Você pode vir aqui, ó, nesse triângulozinho e clicar em mudar a rampa de cores. Então eu tenho aqui, ó, vários gradientes de cores que eu posso utilizar. Então escolhi uma aqui, mando aplicar. Olha, essa aqui ficou de um amarelo até um preto. Aí você olha, olha, professor, mas eu estou vendo que os municípios mais populosos, eles estão com essa cor clara. Eu quero inverter isso aqui. Basta você vir aqui nesse triângulozinho onde mostra o gradiente de cores e clicar aqui, ó, inverter gradiente de cores. Aí ele trocou. Então, quando eu mandar aplicar aqui, ó, ele vai inverter, deixando os municípios mais populosos em preto, ok? Então, esse aqui é só um gradiente de cores, nós podemos escolher qualquer um outro aqui, certo? Não faz diferença, são várias opções que o QGIS vai dar para a gente. Então, vamos seguir aqui para o próximo método. Aqui, então, a gente vai agora para o de intervalo igual. O de intervalo igual, ele vai classificar ele vai criar essas classes de acordo com o número de habitantes, no caso o número que está sendo observado. Vamos mais uma vez aqui olhar para a nossa tabelinha. A gente tem então 78 municípios. O menor município, o menos populoso, tem 4.515 habitantes. E o mais populoso tem 414 mil, aproximadamente. Então, se eu pegar aqui a diferença entre os dois, quer dizer, 414 mil menos 4.500, eu vou ter 409.905 habitantes. Então, os intervalos vão ser baseados nisso daqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa diferença entre os dois e vai dividir pelo número de classes. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, 81.981 habitantes. Então, a primeira classe, ela vai começar com o menor município e ela vai até o número do menor município mais esse intervalo aqui, certo? Então, a primeira classe vai de 4.500 até 86.000. A segunda classe vai de 86.000 até 86.000 mais o intervalo. A terceira classe vai de 168.000 até 168.000 mais esse intervalo. Então, essas aqui vão ser as classes que vão estar apresentadas aqui, tá bom? Outra coisa legal da gente ver é sobre essa precisão aqui. Como a gente está falando de números inteiros, certo? A gente pode alterar isso daqui, ó. Aqui ele está falando dos valores, os valores estão com 2 casas decimais. Se eu for mudando aqui, ó, ele vai mudar quantas casas decimais ele vai considerar, certo? Então eu posso colocar mais ou menos casas decimais. Nesse caso aqui eu posso colocar sem nenhuma casa decimal porque eu não tenho valor quebrado, estou trabalhando com números inteiros. Uma vez que eu mando classificar, ó, ele classificou aqui os municípios de acordo com esse intervalo. Observem que
Nessa terceira faixa aqui, ó, só tem um município, que é Cachoeira. E nessa quarta faixa só tem um município, que é Vitória. O que ele fez? Ele simplesmente ignorou quantos municípios iam ficar em cada classe e dividiu conforme os intervalos da população, certo? Então, dependendo do que você quiser representar, isso daqui pode ser bom, mas para o nosso caso aqui, ó, essa representação não ficou legal, né? A gente não consegue distribuir bem aqui os municípios por grupos. E o último que eu quero, aliás, o penúltimo que eu quero apresentar para vocês, vai ser esse de quebras suaves. Quebras suaves, o que ele faz? Ele arredonda os valores. Então, ele pegou aqui, ó, ele reconheceu lá que o valor maior, os valores menores e maiores, e ele foi meio que arredondando. Então, foi de 4.500 até 100 mil, 100 mil a 200 mil, 200 mil a 300 mil, e por aí vai. Então, se eu mandar aplicar, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vocês podem ver aqui que, apesar de eu ter 5 classes, tem uma classe aqui, ó, que aparentemente nenhum município foi enquadrado, certo? Então, também uma legenda que não serve muito bem para o nosso projeto aqui, ok? E tem uma outra classificação que é muito legal e que pode ser muito utilizada, que é essa de quebras naturais, ou quebra natural. Isso aqui é uma metodologia, vou até mudar aqui a forma de mostrar, que ela vai fazer o quê? Ela vai encontrar intervalos aproximados ali entre os valores que a gente mostra. Então, para poder explicar isso melhor para vocês, eu vou abrir aqui essa tabela mais uma vez, de municípios, e vou pegar e vou ordenar esses dados aqui, ó. Vou criar um filtro e ordenar esses dados do menor para o maior. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai vir aqui, ó, e vai olhando. A diferença aqui, ó, de 4 para 5 mil, aí em 6 mil, 7 mil, a diferença está pequena entre eles, não tá? Aqui, ó, 10 mil, tem um monte de município com 10, 11, 12, 13, 14 mil habitantes. Quando chegou aqui, ó, no 18, ele percebeu o seguinte, ó, entre o 18 mil e o 20 mil, tem um espaço grande que eu só tenho um município. Então ele vai pegar e vai fazer bem assim, ó, a primeira quebra natural vai ser aqui. E aí ele continua seguindo. Vai seguindo, ó, um monte com 20 mil, um monte com 20 e poucos mil. Então chegou aqui, ó, 40 mil. Entre o 40 mil e o 64 mil, também teve uma distância grande. Então ele marca outra quebra natural aqui. E assim por diante. Então, se a gente for ver aqui, ó, as quebras naturais, elas vão ser exatamente onde tem grandes intervalos vazios, vamos dizer assim, de dados. Então, essa daqui é uma outra forma de eu representar os dados quantitativos. Ok? Então, gente, essas aqui são as principais formas de representar aí dados quantitativos, tá bom? Eu vou passar aí para vocês uma tarefinha que eu vou deixar explicada, que é justamente para vocês poderem treinar isso daqui com esses dados mesmo, tá bom? Fazer um layout e entregar um mapa desse. E eu espero que vocês consigam fazer. Tendo qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, que eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Então, um forte abraço para todos. A gente se vê na próxima semana.